Esse tema de petróleo, né, um pouco do que eu estava comentando antes dos ciclos, assim, eu acho que ele volta com força. Não dá para dizer que é uma grande novidade, porque os últimos 2 anos a gente já viu um pouco desse movimento acontecendo, uma discussão realmente bem mais intensa do balanço de oferta e demanda. E agora eu acho isso ganhou um adicional, né, que essa história, essas palavras chavões que aparecem, né, mas é o nearshoring e o friendshoring. Não sei se você já ouviram essas expressões. Até o Roberto Campos, o presidente do nosso Banco Central, veio falando dela recentemente. Mas é produzir perto de você petróleo e produzir em nações amigas, né? O friendshoring. Então, não basta só você, como no mundo, produzir a mesma quantidade de petróleo que é consumida. Além disso, você precisa ter confiança de que ela é produzida razoavelmente perto de você e em nações amigas, né? Então, é uma força a mais para investimentos voltarem nesse setor. Esses investimentos foram muito baixos nos últimos anos. Isso é uma consequência, na nossa interpretação, uma consequência de 2 fatores principais. Um deles é o superinvestimento. A gente passou por um super ciclo de investimentos. Eu comentei um pouquinho disso aqui lá em 2008, 2009, 2010. Isso foi até 2013, 2014. Teve muito investimento que foi feito nesse setor, com abundância de recursos e tal. E o que acabou acontecendo é que você passou um período grande para digerir essa quantidade de investimento adicional que foi feito. Isso é bacana de acompanhar até nas empresas prestadoras de serviços de petróleo, né? Então, se você olhar as empresas globais, a Halliburton, a Schlumberger, a Baker Hughes, assim, são 3 empresas muito conhecidas e que estão sempre na fronteira de tecnológica de produção de equipamento e de serviços para o setor de petróleo. Essas empresas produziram e venderam muito menos do que nesses anos até 2014, durante os anos recentes. E a gente acredita que esse movimento volta, né? Então, o outro fator que foi importantíssimo para os investimentos serem menores foi o movimento de transição energética, né? De você caminhar para uma energia com menos carbono. Então, teve muito investimento que foi feito em energias limpas. Mas o que é curioso é que, mesmo com esse movimento para energias limpas, o consumo de líquidos derivados de petróleo cresceu de maneira muito relevante nesse período, né? Então, você diminuiu menos, você investiu muito menos, você diminuiu muito o investimento durante esse período, mas o consumo de petróleo cresceu de maneira muito relevante, né? Você pegar dos últimos 20 anos, a gente saiu de um consumo diário de perto de 75 milhões de barris equivalentes para 100 milhões de barris hoje. E esse é um business que precisa de reinvestimento para poder continuar consumindo a mesma coisa, né? Então, se a gente continuar consumindo 100 milhões, a gente vai ter uma taxa de depleção de perto de 10% ao ano, então você tem que adicionar 10 milhões de barris dia por ano só para consumir a mesma coisa, mesmo que você não espere que o consumo cresça muito. Esse consumo cresce principalmente nos países em desenvolvimento, né? Na China, na Índia, no próprio Brasil, mas mesmo nos países desenvolvidos você ainda não vê queda de consumo de combustíveis fósseis. Então, a gente acredita que os últimos 10 anos são esse filme, né, que a gente está vendo aqui uma reprise, mas os próximos 10 anos a gente acha que vão ser bastante diferentes. Tem uma necessidade de voltar a investir, porque você já digeriu esse excesso de capacidade que foi feito. A produção americana foi a que mais cresceu disparada durante esse período, né, com o shale, crescendo de maneira muito relevante, mas já atingindo níveis que é muito difícil continuar crescendo. Você vai ter que crescer em outros lugares do mundo. Você vai ter que investir de maneira relevante e você vai querer substituir essa produção por uma produção em países que você confie mais, né? Dependendo menos de Rússia, OPEP e coisas afins. Então, a gente é bastante construtivo para esse setor como um todo. A gente acha que os preços que as empresas estão negociando hoje refletem o medo da desaceleração econômica, o medo do ambiente macroeconômico que a gente estava falando aqui ainda há pouco. Então, apesar de uma visão mais secular de que o petróleo vai precisar de novos investimentos, os preços vão ficar mais altos, até para viabilizar esses novos investimentos, né? Nesse desbalanço o investimento que não foi feito nos últimos anos tem consequência nos próximos 3, 4, né? Então, você não tem produção entrando no ano que vem, no outro, em 2024, em 2025, assim. Se você começar um projeto novo de petróleo hoje, ele vai demorar 4, 5 anos para começar a produzir, né? Então, realmente, a consequência disso a gente vai ver nos próximos anos.
Então, a gente é bastante construtivo para isso e acha que o preço não reflete isso hoje, porque as condições de curto prazo têm muito medo do que está acontecendo com a demanda, de destruição de demanda para poder trazer de volta a inflação para um nível mais razoável. Então, o Felipe comentou de Petrobras mais cedo. A Petrobras realmente negocia com um desconto grande para as empresas lá de fora, mas as empresas lá de fora negociam com múltiplos muito baratos em termos históricos, muito baratos, né? Então, a Petrobras se negocia a 1,7 vezes EBITDA, sei lá, algo parecido agora, a British Petroleum negocia 2,5. Ela faz mais capex do que a Petro faz hoje, por isso gera menos caixa, né? Então ela transforma menos EBITDA em caixa. O desconto da Petrobras para as principais empresas internacionais é maior do que o histórico, mas ainda assim as empresas internacionais negociam em múltiplos bastante baixos. Então isso faz com que a gente goste bastante da Petro, mas que tem seus riscos idiosincráticos, né? Então a gente tem um certo receio de montar posições correspondentes à nossa convicção do setor de petróleo só em Petrobras, porque ela tem os riscos de eleição, do que pode acontecer com Lula, né? Eu concordo com o Felipe que tem muita coisa mensurável, mas ainda assim eu acho que a gente prefere buscar alguma diversificação para poder fazer essa aposta, né, nesse tema de petróleo que a gente acredita que é um tema mais secular, de 5 anos, talvez mais do que 5 anos. Então a gente tem tanto essas empresas de setor de petróleo que eu comentei aqui, né, as prestadoras de serviço. Bacana que todas essas companhias têm BDRs aqui na Bolsa Brasileira. Então, a Halliburton tem BDR, a Schlumberger tem BDR, a Baker Hughes tem BDR, e as empresas produtoras de petróleo também. A gente tem Occidental, British Petroleum e Exxon. Tá, eu quis montar o meu próprio basket nesse negócio. A gente acompanha essas empresas realmente há muito tempo. Eu poderia comprar o XLE lá fora, né, que é um ETF de empresas do setor de petróleo, mas eu preferi fazer a minha seleçãozinha. São pequenas exposições, quando você olha nome a nome, mas elas conjuntas são maiores do que a posição que a gente tem em Petro. Então, é uma exposição setorial ao tema petróleo, né, com preços que a gente acha que são muito bons. Então, acho até melhor do que comprar o petróleo direto, dado o nível de múltiplo que essas empresas negociam hoje. Eu acho melhor ter essas companhias e elas têm uma exposição setorial bastante importante no fundo hoje.